Livro de Jasher, do capítulo 71, Moisés mata um homem e foge do Egito. Ao capítulo 75, os efranitas saem do Egito para Canaã. Capítulo 71, Moisés mata um homem e foge do Egito. E quando Moisés tinha 18 anos de idade, ele desejou ver seu pai e mãe. Ele foi até eles em Goshen, e quando Moisés chegou perto de Goshen, ele veio para o lugar onde os filhos de Israel estavam envolvidos no trabalho, e ele observou seu jugo, e ele viu um egípcio ferindo um dos seus irmãos hebreus. E quando o homem que era espancado viu Moisés, ele correu a ele pedindo ajuda, pois Moisés era muito respeitado na casa do faraó, e ele lhe disse: "Meu senhor, atenda-me, esse egípcio veio à minha casa no meio da noite, me amarrou, e tomou a minha esposa na minha presença, e agora ele pretende tirar a minha vida." E quando Moisés ouviu esta impiedade, sua raiva acendeu-se contra o egípcio, e ele virou-se para cá e para lá, e quando viu que não havia ninguém lá, matou o egípcio e escondeu-o na areia, e livrou o hebreu da mão daquele que o agredia. E o hebreu foi para sua casa, e Moisés voltou para sua casa, a casa do rei. E quando o homem voltou para casa, ele pensou em repudiar sua esposa, pois não era direito na casa de Jacó, qualquer homem vir a sua esposa depois que ela tivesse sido violada. E a mulher foi e disse a seus irmãos, e seus irmãos tentaram matá-lo, e ele fugiu de sua casa e escapou. E no segundo dia Moisés foi a seus irmãos, e olhou, e eis dois homens estavam brigando, e ele disse ao perverso: "Por que tu feres teu vizinho?" E ele respondeu-lhe e lhe disse: "Quem te colocou como um príncipe ou juiz sobre nós? Tu pensas matar-me como tu mataste o egípcio?" E Moisés teve medo e ele disse: "Certamente a coisa é conhecida." Faraó ouviu falar deste caso, e ele ordenou que Moisés fosse morto. Assim Deus enviou seu mensageiro, e ele apareceu diante de Faraó, com a semelhança de um capitão da guarda. E o mensageiro de Deus tomou a espada da mão do capitão da guarda, e cortou sua cabeça com ela, pois a aparência do capitão da guarda foi transformada na aparência de Moisés. E o mensageiro de Deus segurou a mão direita de Moisés e trouxe-o para fora do Egito e o colocou fora das fronteiras do Egito, a uma distância de viagem de 40 dias. E Arão seu irmão permaneceram sozinho no Egito, e ele profetizou para os filhos de Israel, dizendo: "Assim diz Deus de seus antepassados: joguem fora, cada homem, as abominações dos seus olhos, e não se sujem com os ídolos do Egito." E os filhos de Israel se rebelaram e não ouviram Arão nesse momento. E Deus pensou em destruí-los, se não fosse a lembrança do pacto que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Naqueles dias a mão do faraó continuou a ser severa contra os filhos de Israel, e ele os esmagou e oprimiu até o momento quando Deus enviou adiante sua palavra e tomou deles. Capítulo 72, Moisés foge para Cush e reina. E foi naqueles dias que havia uma grande guerra entre os filhos de Cush e os filhos do Oriente e Arão, e eles se rebelaram contra o rei de Cush em cujas mãos eles estavam. Então o rei Quiquianos de Cush saiu com todos os filhos de Cush, um povo numeroso como a areia, e eles foram para lutar contra Arão e os filhos do Oriente, para sujeitá-los. E quando Quiquiano saiu, ele deixou Balaão mágico, com seus 2 filhos, para proteger a cidade e a classe mais baixa do povo da terra. Então Quiquiano saiu para Arão e os filhos do Oriente, e ele lutou contra eles e os feriu, e todos eles caíram feridos diante de Quiquianos e seu povo. E ele levou muitos deles cativos, e ele trouxe-os sob sujeição como antes, e ele acampou em suas terras para tomar tributo deles como de costume. E Balaão, o filho de Beor, quando o rei de Cush deixou-o para proteger a cidade e os pobres da cidade, ele foi e aconselhou o povo da terra a se rebelar contra o rei Quiquianos, para não deixá-lo entrar na cidade quando ele retornasse para casa. E o povo o ouviu, e eles juraram e o fizeram rei sobre eles, e seus 2 filhos comandantes do exército. Assim eles foram, e levantaram as muralhas da cidade nos 2 cantos, e fizeram uma forte construção. E no terceiro canto eles cavaram valas sem número, entre a cidade e o rio que cercava a terra inteira de Cush, e fizeram as águas do rio passarem por lá.
No quarto canto, eles coletaram numerosas serpentes por seus encantamentos e bruxaria, e eles fortificaram a cidade, e habitaram nela, e ninguém foi para fora ou entrou diante deles. E Quiquianos lutou contra Arão e os filhos do Oriente, e ele subjugou-os como antes, e deram-lhe o seu tributo habitual, e ele foi e voltou para sua terra. E quando Quiquianos, o rei de Cush, se aproximou de sua cidade e todos os comandantes das forças com ele, levantou os olhos e viu que as muralhas da cidade foram construídas muito elevadas, então os homens ficaram espantados com isso. E eles disseram um para o outro, é porque eles viram que nós nos atrasamos na batalha, e tiveram muito medo por nós, por isso levantaram as muralhas da cidade e fortificaram-na para que os reis de Canaã não pudessem vir em batalha contra eles. Assim o rei e as tropas se aproximaram da porta da cidade, e olharam para cima, e eis que todos os portões da cidade foram fechados, e chamaram as sentinelas, dizendo, abram, para que nós possamos entrar na cidade. Mas as sentinelas recusaram-se a abrir-lhes por ordem de Balaão, o mágico, seu rei, eles não os deixaram entrar na sua cidade. Então fizeram uma batalha com eles em frente do portão da cidade, e 130 homens do exército Quiquianos caíram naquele dia. E no dia seguinte, eles continuaram a lutar, e eles lutaram ao lado do rio, eles se esforçaram para passar, mas não foram capazes, assim que alguns deles se afundaram nos poços e morreram. Assim o rei ordenou que fossem cortar as árvores para fazer jangadas, e eles o fizeram. E quando eles vieram para o lugar das valas, as águas giravam em moinhos, e 200 homens sobre 10 jangadas foram afogados. E no terceiro dia, eles vieram para lutar ao lado onde estavam as serpentes, mas eles não podiam aproximar-se lá, pois as serpentes do pântano mataram deles 170 homens, e eles cessaram de lutar contra Cush, e eles cercaram Cush durante 9 anos, nenhuma pessoa entrou ou saiu. Naquele tempo que a guerra e o cerco aconteciam contra Cush, Moisés fugiu do Egito e de Faraó que tentou matá-lo por ter assassinado o egípcio. E Moisés tinha 18 anos de idade quando ele fugiu do Egito da presença de Faraó, e ele fugiu e foi para o acampamento de Quiquianos, que na época estava sitiando Cush. E Moisés esteve 9 anos no acampamento de Quiquianos, rei de Cush, todo o tempo que eles sitiavam Cush, Moisés saiu e entrou com eles. E o rei e príncipes e todos os homens de luta amaram Moisés, pois ele era grande e digno, sua estatura era como um leão nobre, seu rosto era como o sol e sua força era como que de um leão, ele foi conselheiro do rei. E no final de 9 anos, Quiquianos foi tomado com uma doença mortal, e sua doença prevaleceu sobre ele, e ele morreu no 7º dia. Assim seus servos embalsamaram-no, e o levaram e enterraram-no em frente do portão da cidade para o norte da terra do Egito. E construíram sobre ele um elegante edifício alto e forte, e colocaram grandes pedras abaixo. E escribas do rei gravaram toda a força de seu rei Quiquianos, e todas as suas batalhas que ele tinha lutado, eis que elas estão escritos lá até este dia. Após a morte do rei Quiquianos de Cush, entristeceram seus homens e tropas grandemente por causa da guerra. Assim eles diziam um para o outro, dá-nos conselho do que fazer neste momento, estando morando no deserto 9 anos longe de nossas casas. Se dizemos, vamos lutar contra a cidade, muitos de nós vão cair feridos ou mortos, e se nós ficarmos aqui no cerco, nós também morreremos. Pois agora, todos os reis de Arão e dos filhos do Oriente vão ouvir que o nosso rei morreu, e eles irão atacar-nos de repente de forma hostil, e eles lutarão contra nós e não deixarão nenhum vestígio de nós. Agora, façamos um rei sobre nós, e deixe-nos manter-se no cerco até a cidade ser entregue para nós. E pretenderam escolher nesse dia um homem como rei no exército de Quiquianos, e eles não encontrado nenhum de sua escolha como Moisés para reinar sobre eles. E eles apressaram-se retirando cada homem seus vestuários, e lançaram-nos no chão, e eles fizeram uma grande pilha e colocaram Moisés nela. E levantou-se e tocaram trombetas e gritaram diante dele e disseram, que viva o rei! Que viva o rei! E todas as pessoas e nobres juraram-lhe dar-lhe de uma esposa como rainha, Adônia, Cuxita, esposa de Quiquianos, e eles fizeram Moisés rei sobre eles naquele dia.
E todas as pessoas de Cush emitiram uma proclamação naquele dia, dizendo: todo homem deve dar algo a Moisés do que está na sua posse. E colocaram um lençol nos ombros, e cada homem lançou nele algo do que ele tivesse, um brinco de ouro e o outro uma moeda. Também de pedras de ônix, obsidian, pérolas e mármore, jogaram os filhos de Cush para Moisés sobre o lençol, também prata e ouro em grande abundância. E Moisés levou a prata e ouro, todos os navios, e as pedras obsidian e ônix, que todos os filhos de Cush tinham dado a ele, e ele colocou-os entre seus tesouros. E Moisés reinou sobre os filhos de Cush naquele dia, no lugar do rei Quiquianos de Cush. Capítulo 73, O reino de Moisés, e sua arte estratégica na guerra. No ano 55 do reinado de Faraó, rei do Egito, que é o ano 157 dos israelitas terem ido ao Egito, reinou Moisés, em Cush. Moisés tinha 27 anos de idade quando começou a reinar em Cush, e 40 anos ele reinou. E Deus concedeu a Moisés graça aos olhos de todos os filhos de Cush, e os filhos de Cush amaram-no excessivamente, portanto, Moisés foi favorecido por Deus e pelos homens. E no 7º dia de seu reinado, todos os filhos de Cush reuniram-se e vieram diante de Moisés, e curvaram-se diante dele no chão. E falaram os filhos na presença do rei, dizendo: dá-nos conselhos para que vejamos o que fazer a esta cidade. Pois faz agora 9 anos que temos sitiado a cidade, e não temos visto mais nossos filhos e nossas esposas. Assim o rei respondeu-lhes, dizendo: se vocês ouvirem minha voz em tudo que eu vos comandar, então Deus dará a cidade em nossas mãos e nós iremos subjugá-la. Porque, se nós lutarmos com eles como na antiga batalha que tivemos com eles antes da morte de Quiquianos, muitos de nós vão cair feridos como antes. Agora, portanto, eis aqui está o conselho para vocês neste assunto. Se vocês ouvirem minha voz, então a cidade será entregue em nossas mãos. Então todos eles responderam ao rei, dizendo: tudo que nosso Senhor nos mandar, isso nós faremos. E Moisés disse-lhes: vão por todo o acampamento e proclamem uma voz a todo o povo, dizendo: assim diz o rei, vão à floresta e tragam com vocês filhotes de cegonha, cada homem um filhote em sua mão. E qualquer pessoa que transgredir a palavra do rei, que não trouxer o seu filhote, ele deve morrer, e o rei irá tomar os pertencentes dele. E quando vocês os trouxerem deverão ficar em seus cuidados, vocês deverão cuidá-los até eles crescerem, e vocês devem ensiná-los a mergulhar em voo, como os jovens falcões. Então todos os filhos de Cush ouviram as palavras de Moisés, e levantaram-se e fizeram uma proclamação a ser emitida por todo o acampamento, dizendo: a vocês, todos os filhos de Cush, a ordem do rei é que vocês vão todos juntos para a floresta, e lá peguem os filhotes de cegonha, cada homem com seu filhote em sua mão, e vocês devem trazê-los para casa. E qualquer pessoa que violar a ordem do rei, o rei tomará tudo o que pertence a ele. E todas as pessoas fizeram-no, e eles saíram para a floresta, e escalaram os abetos, e pegaram, cada homem um filhote em sua mão, todos os filhotes de cegonhas, e trouxeram-nos para o deserto, e criaram-nos por ordem do rei, e eles os ensinaram no mergulho semelhante aos jovens falcões. E depois que os filhotes de cegonhas estavam criados, o rei ordenou que eles não comessem por 3 dias, e todas as pessoas assim fizeram. No 3º dia, o rei disse-lhes: esforcem-se e tornem-se homens valentes, e coloquem cada homem sua armadura e cinjam suas espadas, e monte cada homem seu cavalo, tome cada um seu filhote de cegonha na mão. E vamos lutar contra a cidade, onde as serpentes estão. E todas as pessoas fizeram como o rei tinha ordenado. E tomou cada homem seu filhote em sua mão, e eles foram embora, e quando eles chegaram ao lugar das serpentes, o rei disse-lhes: traga cada homem seu filhote até as serpentes. E cada homem trouxe sua jovem cegonha pela ordem do rei, e as jovens cegonhas correram até as serpentes, e elas devoraram todas elas, e as destruíram naquele lugar. E quando o rei e o povo tinha visto que todas as serpentes estavam destruídas naquele lugar, todas as pessoas que deram um grande grito. E aproximaram-se, e eles entraram na cidade e lutaram contra a cidade, e a tomaram, e subjugaram-na.
E ali morreram naquele dia 1.100 homens do povo da cidade, todos que habitavam a cidade, mas do povo do cerco, ninguém morreu. Então todos os filhos de Cush foram cada um para sua casa, sua esposa e filhos e todos pertencentes a ele. E Balaão, o mágico, quando ele viu que a cidade foi tomada, ele abriu a porta e ele e seus 2 filhos e 8 irmãos fugiram e retornaram ao Egito para Faraó, rei do Egito. Eles são os feiticeiros e mágicos que são mencionados no livro da lei, levantando-se contra Moisés quando Deus trouxe as pragas sobre o Egito. Então Moisés tomou a cidade com sua sabedoria, e os filhos de Cush colocaram-no no trono em vez de Quiquianos, rei de Cush. E o coroaram, e deram-lhe como esposa, Adônia, a rainha, a Cushite, esposa de Quiquianos. E Moisés temeu Deus de seus pais, então ele não entrou a ela, nem virou seus olhos para ela. Pois Moisés lembrou-se como Abraão tinha feito seu servo Eliezer jurar, dizendo: Tu não levarás uma mulher das filhas de Canaã para meu filho Isaque. O também que Isaque fez, quando Jacó havia fugido de seu irmão, quando ele ordenou, dizendo: Tu não tomarás uma esposa das filhas de Canaã, nem farás aliança com qualquer um dos filhos de Cã. Deus deu Cã, o filho de Noé, e seus filhos e todas as suas sementes, como escravos para os filhos de Xuã, Sem, e para os filhos de Jafete até sua semente depois deles como escravos, para sempre. Portanto Moisés virou seu coração nem olhou para a esposa de Quiquianos, nos dias que ele reinou sobre Cush. E Moisés temeu Deus seu Senhor de toda a sua vida, e Moisés andou diante de Deus, em verdade, com todo o seu coração e alma, ele não se desviou do caminho certo todos os dias da sua vida. Ele não se desviou do caminho nem para a direita ou para a esquerda, no qual Abraão, Isaque e Jacó tinham andado. E Moisés fortaleceu-se no reino dos filhos de Cush, e ele guiou os filhos de Cush com sua habitual sabedoria, e Moisés prosperou em seu reino. E nesse momento Arão e os filhos do Oriente ouviram que o rei Quiquianos de Cush tinha morrido, então Arão e os filhos do Oriente rebelaram-se contra Cush naqueles dias. E Moisés reuniu todos os filhos de Cush, um povo muito poderoso, cerca de 30.000 homens, e foram adiante para lutar com Arão e os filhos do Oriente. E eles foram inicialmente para os filhos de Arão, e quando ouviram os filhos do Oriente isso foram para atingi-los, e engajar-se em batalha com eles. E a guerra foi grave contra os filhos do Oriente, pois Deus entregou os filhos do Oriente nas mãos de Moisés e cerca de 300 homens caíram mortos. E todos os filhos do Oriente voltaram e retiraram-se, assim Moisés e os filhos de Cush seguiram-nos e subjugaram-nos, e colocaram um imposto sobre eles, como era seu costume. Então Moisés e todas as pessoas com ele foram de lá, para a terra de Arão para a batalha. E o povo de Arão também foi para encontrá-los, e eles lutaram contra eles e Deus os entregou nas mãos de Moisés, e muitos dos homens de Arão caíram feridos. E Arão também foi subjugado por Moisés e o povo de Cush, e também deram os impostos habituais. E Moisés entregou Arão e os filhos do Oriente sob sujeição aos filhos de Cush, e Moisés e todas as pessoas que estavam com ele, voltaram para a terra de Cush. E Moisés fortaleceu-se no reino dos filhos de Cush, e Deus estava com ele, e todos os filhos de Cush o temeram. Capítulo 74 – Guerra na África. No final dos anos morreu o rei Shaul de Edom, e Baal-Xamã, o filho de Asbor, reinou em seu lugar. No 16º ano do reinado de Moisés sobre Cush, Baal-Xamã, o filho de Asbor reinou na terra de Edom sobre todos os filhos de Edom por 38 anos. Em seus dias de Moabe se rebelou contra o poder de Edom, que era de Edom desde os dias de Hadad, filho de Bedad, que os derrotou-os em Midian, e trouxe Moabe à sujeição de Edom. E quando Baal-Xamã reinou sobre Edom, todos os filhos de Moabe retiraram sua lealdade de Edom. E Anjas, rei da África morreu naqueles dias, e Asdrubal seu filho reinou em seu lugar. E naqueles dias morreu Iâneas, rei dos filhos de Xitim, e eles enterraram-no em seu templo, que ele construiu para si mesmo, na planície de Canopia como residência, e Latinos reinou em seu lugar. E no 22º ano do reinado de Moisés sobre os filhos de Cush, reinou Latinos sobre os filhos de Xitim 45 anos.
E ele também construiu para si uma torre grande e poderosa, e aí construiu um elegante templo para sua residência, para conduzir seu governo, como era o costume. No terceiro ano do seu reinado, ele causou uma proclamação a ser feita para todos os seus homens hábeis, quem fizessem muitos navios para ele. E Latinos reuniu todas as suas forças, e eles vieram nos navios e foram aí para lutar com Asdrubal, filho do rei Anges da África, e eles vieram para a África, e engajaram-se na batalha com Asdrubal e seu exército. E Latinos prevaleceu sobre Asdrubal, e Latinos tomou de Asdrubal o aqueduto que seu pai tinha trazido dos filhos de Xitim, quando ele tomou Iânia, filha de Uzi, como esposa, e Latinos derrubou a ponte do aqueduto, e feriu o exército inteiro de Asdrubal com um duro golpe. E os restantes homens fortes de Asdrubal fortaleceram-se, e seus corações foram preenchidos com inveja, e eles cortejaram a morte, e novamente engajaram-se em batalha com o rei Latinos de Xitim. E a batalha foi severa sobre todos os homens da África, e todos eles caíram feridos diante de Latinos e seu povo, e Asdrubal o rei também caiu nessa batalha. E o rei Asdrubal tinha uma filha muito bonita, cujo nome era Ushpezena, e todos os homens da África atentavam para sua semelhança em suas vestes, devido à sua grande beleza e boa aparência. E os homens de Latinos viram Ushpezena, filha de Asdrubal, e elogiaram na Latinos seu rei. E Latinos ordenou que a trouxesse, e levou Ushpezena como esposa, e voltou ao seu caminho para Xitim. E foi depois da morte de Asdrubal, filho de Anjas, quando Latinos tinha voltado para sua terra depois da batalha, que todos os habitantes da África levantaram-se e tomaram Aníbal, filho de Anjas, o irmão mais novo de Asdrubal, e fizeram-no rei no lugar de seu irmão sobre toda a terra da África. E quando ele reinou, ele resolveu ir para Xitim para lutar com os filhos de Xitim, para vingar a causa de seu irmão Asdrubal, e a causa dos habitantes da África, e ele assim fez. E ele fez muitos navios, e ele veio com todo o seu exército, e ele foi para Xitim. Assim Aníbal lutou com os filhos de Xitim, e os filhos de Xitim caíram feridos diante de Aníbal e seu exército, e Aníbal vingou a causa do seu irmão. E Aníbal continuou a guerra por 18 anos com os filhos de Xitim, e Aníbal habitava em terrenos de Xitim, e acamparam lá por muito tempo. E Aníbal feriu os filhos de Xitim muito severamente, e ele matou seus grandes homens e príncipes, e do resto do povo feriu cerca de 80.000 homens. E no final dos dias e anos, Aníbal retornou à sua terra África, e ele reinou firmemente no lugar de seu irmão Asdrubal. Capítulo 75 – Os efranitas saem do Egito para Canaã. E naquele tempo, no ano 180 da ida dos israelitas para o Egito, lá saíram do Egito os homens valentes, 30.000 a pé, dos filhos de Israel, que eram todos da tribo de José, dos filhos de Efraim, filho de José. Pois eles disseram que o período estava concluído em que Deus tinha marcado para os filhos de Israel nos tempos antigos, que ele havia falado a Abraão. E estes homens cingiram-se, e colocaram cada um a sua espada ao seu lado, e cada homem a sua armadura sobre si, e eles confiaram na sua força, e eles saíram juntos do Egito com mão forte. Mas eles não levaram nenhuma provisão para a estrada, somente prata e ouro, nem mesmo pão para aquele dia eles levaram em suas mãos, pois eles pensaram em conseguir a sua provisão por pagamento através dos filisteus, e se eles não vendessem, levariam à força. E estes homens eram muito poderosos e valentes homens, um homem poderia perseguir 1.000 e 2 poderiam 10.000, então eles confiaram em sua força e foram juntos como estavam. E dirigiram seu curso em direção à terra de Gate, e eles desceram e encontraram os pastores de Gate alimentando o gado dos filhos de Gate. E eles disseram aos pastores: entreguem-nos algumas das ovelhas por pagamento, para que possamos comer, pois nós estamos com fome, porque não comemos pão neste dia. E disseram os pastores: são nossas as ovelhas e gado, porque as devemos dar a vocês por pagamento. Assim os filhos de Efraim aproximaram-se para levá-las à força. E os pastores de Gate gritaram, e o seu grito foi ouvido à distância, e todos os filhos de Gate foram até eles. E quando os filhos de Gate viram as maldades dos filhos de Efraim, eles voltaram e reuniram os homens de Gate, e colocaram cada um a sua armadura, e vieram diante dos filhos de Efraim para a batalha.
E eles se engajaram com eles no vale de Gate, e a batalha foi grave, e feriram-se uns aos outros, nesse dia. E no segundo dia os filhos de Gate foram às cidades dos filisteus, para que viessem ajudá-los, dizendo: Juntem-se a nós, e ajudem-nos, para que possamos ferir os filhos de Efraim, que vieram do Egito para tirar o nosso gado, e para lutar contra nós sem justa causa. Ora, as almas dos filhos de Efraim ficaram esgotadas com fome e sede, pois eles não tinham comido pão durante 3 dias. E 40.000 homens saíram das cidades dos filisteus para ajudar os homens de Gate. E estes homens estavam envolvidos na batalha com os filhos de Efraim, e Deus entregou os filhos de Efraim nas mãos dos filisteus. E feriram todos os filhos de Efraim, todos os que tinham saído do Egito, nenhum restou, mas 10 homens que tinham fugido da batalha. Pois este mal veio de Deus contra os filhos de Efraim, pois eles transgrediram a palavra de Deus em sair do Egito, antes de chegar o período ao qual Deus nos dias antigos havia designado para Israel. E dos filisteus também caíram um grande número, cerca de 20.000 homens, e seus irmãos levaram-nos e os enterraram em suas cidades. E os mortos dos filhos de Efraim permaneceram abandonados no vale do Gate por muitos dias e anos, e não foram trazidos para enterro, e o vale ficou cheio de ossos de homens. E os homens que haviam escapado da batalha chegaram ao Egito, e disseram a todos os filhos de Israel tudo o que lhes acontecera. E seu pai Efraim lamentou sobre eles por muitos dias, e seus irmãos vieram para consolá-lo. E veio a sua esposa, e deu à luz a um filho, e chamou-o de Béria, pois ela estava infeliz em sua casa.